Olá, turma do sexto ano, boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é segunda-feira e na videoaula de hoje nós vamos estudar matemática, galera. Então, na videoaula passada, a gente viu potenciação de frações. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham compreendido. E na videoaula de hoje nós vamos estudar radiciação de frações, galera. Com a radiciação de frações, nós fechamos as 6 operações básicas da matemática com frações, ok? Então, aproveitem bastante todo esse trabalho que é muito importante para vocês e vamos lá. Bom, galera, para a gente saber fazer radiciação de frações, a gente tem que relembrar, a gente tem que saber fazer radiciação com números naturais. Vocês lembram que assim que começaram as aulas remotas, a gente viu nas videoaulas potenciação e radiciação com números naturais, não é? Espero que tenham aproveitado ao máximo, certo? Aproveitado ao máximo esses conteúdos, que são muito importantes para vocês mesmos, galera. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma radiciação com um número natural. Aqui não é uma fração, coloquei um número natural, certo? Então, o que é a raiz quadrada de um número? Como eu descubro a raiz quadrada de um número? Bom, galera, a raiz quadrada de um número, eu tenho que pensar o seguinte para saber resolver isso. Qual é o número que quando eu multiplico por ele mesmo, a resposta dá igual ao número que está lá da raiz? Então, que número é esse? No caso desse primeiro exemplo, galera, é o 5. Por quê? Por que a resposta é 5 nesse primeiro exemplo? Porque o 5 vezes ele mesmo, ou seja, o 5 vezes o 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu calculo a raiz quadrada dessa forma, procurando o número que, quando multiplicado por ele mesmo, eu tenho um número que está dentro da raiz, galera. Ok? Perfeito. E com relação às frações, será que é muito difícil? Será que é muito diferente? Nada disso, galera, é a mesma coisa. A única diferença é que eu vou ter que calcular a raiz quadrada em dobro. Eu vou ter que saber a raiz quadrada do número de cima e do número de baixo. Bom, galera, tem um detalhe. A vantagem desse momento que vocês estão vivenciando agora é que a gente está trabalhando apenas com números naturais, não é? A gente ainda não viu números quebrados. A gente ainda, vocês, não é? Ainda vão ver números quebrados no decorrer desse ano, certo? No restante desse ano, mas por enquanto a gente não está trabalhando com números quebrados, ou seja, qualquer atividade que eu passar, qualquer exercício que eu passar, as raízes quadradas vão ter valores inteiros, certo? Fechados. Não vão ter números quebrados. Então não precisa se preocupar. Nossa, como é que eu vou resolver isso? Nossa, será que vai dar um número quebrado? Não, vai sempre dar um número natural, sempre vai dar um número inteiro natural, certo? Ok. Sempre vão ser raízes quadradas com quadrado perfeito, sempre. Por enquanto, certo? Em breve vocês vão ver números quebrados e essa história vai mudar um pouco. Aí vocês vão precisar daquele cálculozinho que eu ensinei, né, no comecinho das aulas remotas com relação à radiciação, ok? Vamos lá. Vamos para esse segundo exemplo. Primeiro eu vou colocar, não é? Aqui, qual é a raiz quadrada de 36? Primeiro eu tenho que pensar qual é a raiz quadrada de 36. É 6, galera. Por quê? Por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque quando eu multiplico o 6 vezes o 6, ou seja, o 6 por ele mesmo, a resposta é 36. Por isso que ele é a resposta da raiz quadrada de 36, ok? E o número de baixo é 81. Qual é a raiz quadrada de 81, galera? É 9. 9 é a raiz quadrada de 81. Essas raízes quadradas, galera, a gente acaba memorizando, certo? Essas raízes quadradas de quadrados perfeitos.
todo aluno, né, geralmente a maioria dos alunos, acabam memorizando essas raízes quadradas. E quando a gente vai fazer uma raiz quadrada de um número que é um pouco maior, por exemplo, a partir de 1000, aí a gente vai ter que fazer aquele cálculozinho, certo? Que nós vimos no comecinho das aulas remotas, perfeito? E que vocês vão relembrar à medida que forem trabalhar com radiciação de números quebrados um pouco mais na frente, perfeito? Mais de 81 também é um número que dá para memorizar, é o 9. 9 vezes ele mesmo, ou seja, 9 vezes o 9 é 81, por isso que ele é a raiz quadrada, perfeito? Perfeito. Agora, galera, vamos para esses dois exemplos aqui. Esses dois exemplos, talvez, né, alguns de vocês tenham olhado assim, nossa, não vou saber resolver, nossa, isso aí eu não aprendi, eu nunca vi na minha vida. Será? Olha que esses exemplos aqui, de acordo com os conhecimentos que a gente aprendeu durante essas últimas aulas, dá para resolver, galera. Então, a gente tem conhecimento para isso, certo? O problema, galera, é que muitas vezes a gente pensa que uma coisa é difícil e por a gente pensar que é difícil, aquela coisa acaba se tornando realmente difícil, certo? Porque a gente pensa que e aquilo se torna realmente difícil, perfeito? Então, ó, é coisa que a gente sabe resolver. Vamos lá? Aqui, ó, eu tenho uma raiz quadrada, só que dentro da raiz quadrada eu não tenho uma fração simples. Na verdade, eu tenho uma fração mista. A gente viu frações mistas, ok? E como que eu vou trabalhar essa radiciação? Eu vou ter que transformar essa fração mista em uma fração imprópria, ok? Como a gente transforma uma fração mista em uma fração imprópria? Vimos um exemplo disso na aula passada também, quando a gente viu potenciação. Mas vamos relembrar. Eu vou tirar esse número da raiz, porque eu vou transformar essa fração mista em fração imprópria, antes de fazer a raiz quadrada, perfeito? Então, vamos lá. Número 1, 7 nonos. Então, galera, não confundam. Assim como eu falei na aula passada, quando eu tenho um número sozinho antes da fração, se eu não tenho nenhum pontinho entre eles dois, aqui tem algum pontinho? Não tem. Se eu não tenho nenhum pontinho entre eles dois, galera, ou nenhum xizinho, o que vai acontecer é que isso não é uma multiplicação. Então, não multipliquem, não é multiplicação, é fração mista. E como que eu vou transformar essa fração mista? Eu vou ter que raciocinar. O número que está sozinho, ele está representando inteiros. Inteiros. Se eu tenho o número 1 aqui, é porque eu tenho um inteiro. Se eu tivesse 2, é porque eu teria 2 inteiros. Se eu tivesse 3 inteiros, certo? Mas eu tenho 1, então eu tenho um inteiro nessa fração. Vamos lá. Galera, o que é um inteiro nesse caso aqui? Nesse caso dessa fração, o que é um inteiro? Para eu saber essa resposta, é só eu olhar para o número de baixo. É 9. O número de baixo é 9, galera. Isso significa que o objeto, ou a pizza, ou refrigerante, ou seja lá o que for, foi dividido em 9 pedaços, certo? Então, o que é um inteiro nessa fração? Um inteiro é 9 sobre 9. Por que 9 sobre 9? Porque é como se eu tivesse partido realmente o meu objeto, seja lá o que for, em 9 pedaços, e eu tivesse pintado ou consumido todos os 9 pedaços. Então, isso é o inteiro, certo? E como é só um inteiro, eu faço isso aqui só uma vez, 9 sobre 9. É a mesma coisa do que um inteiro, ok? Falta só uma coisa, que é o restante da fração, no caso, os 7 nonos. A gente vai ter que somar os 7 nonos. Vamos somar 7 nonos. E aí, o que vai acontecer aqui, galera? Uma soma de frações. A gente sabe somar frações, não sabe? Sabe sim. Qual é a primeira coisa que a gente faz
faz quando a gente soma frações? A gente tem que olhar para o número de baixo. O número de baixo nas duas frações são iguais? 9 e 9 são. Então, eu vou simplesmente repetir o número de baixo. 9. E o número de cima eu vou somar, galera, ok? Quanto é 9 mais 7? 9 mais 7 é 16. 16. Agora sim, eu posso fazer minha raiz quadrada, galera. Percebam que a minha fração mista, que era essa aqui, é a mesma coisa que esta fração imprópria. Ok? A gente também viu uma aula de transformação de frações mistas em frações impróprias. Por isso, galera, que eu pego tanto no pé de vocês, porque no 6º ano, se a gente joga fora alguma coisinha, se a gente desperdiça algum conteúdo desses, é ruim pra gente mesmo, galera. Isso vai fazer muita falta, e vocês só vão perceber quando vocês sentirem essa falta, galera, ok? Então, transformei minha fração mista em fração imprópria. Agora sim eu vou colocar essa fração imprópria na raiz quadrada e vou fazer o meu cálculo. Vamos lá. 16 sobre 9. Qual é a raiz quadrada dessa fração? Para saber disso, eu tenho que saber primeiro qual é a raiz quadrada do número de cima. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. 4. Por que 4, galera? Porque 4 vezes ele mesmo, ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16, ok? E qual é a raiz quadrada de 9, que é o número de baixo? É 3. Por que é 3? Porque o 3 vezes ele mesmo, ou seja, 3 vezes o 3 é igual a 9. Perfeito? Encontrei meu resultado. Essa é a resposta, galera. Essa é a minha resposta. Olha só que coisa linda. Pois é, opa. Então, agora vamos para esse exemplo aqui de baixo. Nesse exemplo, galera, eu tenho um sinal de menos. E aí eu tenho uma subtração. A gente sabe fazer subtração de frações, não sabe? A gente viu isso um dia desses, galera. Um dia desses. Então, vamos lá resolver essa subtração primeiro, depois que a gente coloca dentro da raiz quadrada de novo, certo? Então, vamos resolver essa subtração. Vamos aqui sacudir esse pincel. 1 menos 24 sobre 49. Aí você pode dizer assim, tia, mas a gente aprendeu a fazer subtração, soma de frações. E nesse caso, a gente só tem uma fração, porque o primeiro número não é uma fração, ele é um número solto. Será? Galera, todo número é uma fração. Eu vou provar isso para vocês. Vamos pensar em qualquer número. Eu vou pensar aqui em qualquer número que vier à minha cabeça. O número 4, por exemplo. Aqui, o número 4 tá sozinho aqui, não tá sozinho? Tá. Mas ele também é uma fração. Por quê? Porque todo número, quando ele é sozinho, é como se ele tivesse o número 1 invisível, né? Só que ele está invisível embaixo dele. Isso é a mesma coisa que 4. Por quê? Galera, 4 dividido por 1 é quanto? 4 dividido por 1, 4 bombons dividido para uma pessoa é 4. Ou seja, 4 sozinho é a mesma coisa que 4 sobre 1. Perfeito? Portanto, o 1 sozinho é a mesma coisa que 1 sobre 1. 1 sobre 1. E vamos repetir a segunda fração, que é 24 sobre 49. Menos 24 sobre 49. Ok. Agora, galera, a gente tem uma subtração de frações. Como que a gente vai fazer a subtração? Aí a gente vai ter que lembrar, galera, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai subtrair frações? A gente tem que olhar para o número de baixo.
Isso. O número de baixo é igual nas duas frações? Não. Se ele não é igual, a gente tem que fazer MMC. MMC de 1 em 49, né? A gente precisa fazer MMC de 1 em 49? Não. Por quê? Galera, toda vez que a gente for fazer MMC e um dos números for o número 1, por exemplo, MMC de 1 em 49, um dos números é o 1, né? Ó, o primeiro número é 1. Então, a resposta desse MMC eu já sei, é o outro número, que é o 49. A resposta vai ser sempre o outro número, certo? 49. Perfeito? Então, a resposta é 49 do MMC. Isso significa que as minhas duas frações, que são essas aqui, agora vão ser outras duas frações. Só que essas outras duas frações vão ter o mesmo denominador, que vai ser 49. Perfeito? Então, 49 embaixo menos 49 embaixo. Vai dar igual a alguma coisa. E o número de cima, qual vai ser? Bom, galera, pensem comigo. Antes, o número de baixo era 1. Agora vai ser 49. Que número eu multiplico por 1, que a resposta é 49? É o próprio 49, galera. Então, eu vou ter que multiplicar por 49 em cima também. Quanto é 49 vezes 1 de cima? É 49. Ok? E aí, galera, vamos agora para a segunda fração. Na segunda fração, o denominador, o número de baixo, era 49. Agora vai ser 49 também. Qual o número que eu multiplico por 49 e a resposta dá igual a 49 de novo? É o 1. 49 vezes o 1 é 49. Então, eu tenho que multiplicar por 1 em cima também, certo? Multiplicando por 1 em cima, 24 vezes 1 é 24. Ok? Agora sim, galera, a gente pode subtrair, certo? O número de baixo agora é igual, é o mesmo, é 49. Então, eu vou colocar somente repetir o 49. E o número de cima, galera, quanto é 49 menos 24? 49 menos 24 é 25. Faça na continha, faça na calculadora, é 25. Perfeito. Agora sim, eu posso colocar essa fração dentro da raiz quadrada. Isso aí. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vou colocar minha raiz quadrada, o número 25 sobre o 49. Igual a. Então, galera, opa, não preciso mais da raiz. Eu estou fazendo o resultado. Então, galera, agora eu vou ter que pensar, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Olha, a resposta já estava aqui. Então, é 5. E qual é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49, galera, é 7. É mais um quadrado perfeito, que de tanta gente fazer exercício, né, a gente vai memorizando. 7. E, finalmente, está feito o meu resultado. É essa a resposta, galera. Ok? Então, não é difícil, não é? É só a gente ter calma e saber que não é nada difícil. São simplesmente coisas que a gente já está vendo há bastante tempo, não é? Então, dá pra gente fazer, perfeito? Ok, galera. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês uma revisão de potenciação e de radiciação, certo? Pra gente relembrar essas duas coisinhas. Pra gente não esquecer potenciação também, não é? Então é isto. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.